Graças a paz, irmãos. Maravilha. Lucas falou que eu posso ir até as 2 da tarde. Espero que vocês já estejam alimentados. Brincadeira, gente. Vamos meditar um pouco. Hoje a gente está com o nosso exército somente. Dá para a gente cavar um pouco mais profundo hoje, né? Então vamos, quem puder abrir a Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso 14. Acredito que aquilo que Deus colocou no meu coração já foi dito. O Espírito sempre vai falar a mesma língua. O Espírito é o mesmo, a mensagem é a mesma, né? Capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 14. O tema da mensagem de hoje eu queria colocar como a ferida que sara. Ferida que sara. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o homem, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, e nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que me compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Queridos, quando nós começamos a estudar Apocalipse ele tem duas linguagens de se comunicar conosco na questão das 7 igrejas. Uma é a questão pessoal. Nós vamos ver algumas pessoas que vivem numa igreja de Éfeso, que abandonou o seu primeiro amor. Nós vamos ver algumas pessoas que são como a igreja de Sardes, que são aqueles que têm o nome de que vivem, mas na verdade já morreram espiritualmente. E também existe um contexto vertical, um contexto horizontal, que vai falar o crescimento, o caminhar da igreja na terra, desde quando ela foi formada ali em Atos 2. Nós vamos ver a igreja de Éfeso, por exemplo, essa que abandonou o primeiro amor, vai significar a igreja apostólica, a igreja do primeiro século, a igreja onde explodiu os milagres, era Pedro ganhando 3.000 almas num culto, 2.000 almas no outro, o povo num fervor. Mas quando chega já o ano de 200 depois de Cristo, a igreja começa a dar uma esfriada e abandonou o amor que eles tinham, o amor fervoroso do seu início de caminhada. Nós vamos ver, então, a igreja evoluindo, passando por todas as igrejas, até que nós vamos chegar no final, que é a igreja onde nós estamos vivendo, que vai ser uma mescla da igreja de Filadélfia, que é uma igreja fiel, que nós vamos ver que é uma igreja que Jesus não tem repreensão para essa igreja, mas também é uma mescla com a igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós estamos vivendo, igreja dos últimos dias, não que seja a nossa igreja, mas nós estamos no tempo da igreja de Laodiceia. E para que a gente possa perceber isso, eu vou trazer algumas coisas que podem nos embasar para que a gente possa realmente entender que isso faz parte da igreja atual. Para começar, o nome dela, o nome Laodiceia. Lau, no grego, quer dizer povo. Existem 2 palavras no grego que significam a questão do povo. Um é demos, por isso da palavra democracia, e outra palavra que nós vamos ver é lau. Lau quer dizer povo. E de quem? Do grego, quer dizer justiça. Então, uma igreja que significa justiça do povo.
Diferentemente da igreja inicial, onde a justiça era de Deus, onde Deus era que dava as cartas. Aqui não, nós vemos uma igreja em que a justiça não é mais de Deus, mas a justiça é do povo. Uma igreja em que nós estamos percebendo no dia de hoje, que é uma igreja onde as pessoas querem mandar na igreja, as pessoas ditam o modo como a igreja deve ser, e não exatamente aquilo que ela deveria ser, que é Deus comandando a sua igreja. Eu tenho certeza que a nossa meta é nós sermos uma igreja em que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, em que Deus tenha primazia no nosso coração e não as nossas vontades. Mas o que eu percebo pelo tempo que eu pastoreei, o tempo que eu tive contato com os irmãos, e até mesmo liderando um RIP, a gente vê uma tremenda dificuldade na igreja dos dias de hoje. Por quê? Por isso essa questão da igreja governada pelo povo. Porque muitas vezes, nós como líderes, nós queremos exortar, nós precisamos caminhar junto com as pessoas, nós precisamos aconselhar, e a maioria das pessoas hoje em dia tornou-se uma geração mimimi. Por que uma geração mimimi? Você vai lá e começa a falar algumas coisas que a pessoa precisa mudar, tudo isso com amor e com entendimento. E a primeira reação da pessoa, o que é? Eu não quero mais caminhar com esse pastor. Eu não quero mais caminhar nessa igreja, porque essa igreja não me dá a liberdade de ser o que eu sou. Muito pelo contrário, meus amados, a igreja que caminha na graça, a igreja que é guiada pelo Espírito Santo, ela te dá a liberdade de você ser como você é na sua personalidade, mas ela não te dá a liberdade para você fazer aquilo que bem entende. A partir do momento que você decide participar de um grupo espiritual, que você entra para uma igreja, automaticamente você está dando liberdade para o seu líder de poder puxar a sua orelha. Assim que tem que ser, é o modo bíblico de caminhar, porque muitas vezes na caminhada cristã, no jeito que nós vamos caminhando, muitas vezes a nossa visão vai sendo embotada. E aquilo que nós tínhamos como pecado no começo, muitas vezes algumas pessoas, pelo fato de se embaraçarem com os negócios dessa vida, como diz Paulo a Timóteo, Paulo aconselha Timóteo, falava, Timóteo, se você foi alistado para a guerra, não se embarace com negócios dessa vida, a fim de não envergonhar aquele que te chamou para a guerra. E o que é embaraçar com o negócio dessa vida? É você se envolver com o mundo, de maneira que o mundo torne o seu padrão e não a Jesus Cristo. E Jesus é o nosso padrão. Apesar de Paulo aconselhar ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, é lógico, ele fala isso porque ele já era um imitador do Senhor. E a partir do momento que nós temos essa corrente em que o pastor Eros, o pastor Lucas e por aí vai, eles começam a imitar o Senhor, nós começamos a imitá-los e nós vamos ter uma vida santa. Mas a partir do momento que você tem como padrão o amiguinho seu da escola lá que não tem compromisso nenhum com Deus, o amiguinho seu lá do seu serviço que não tem comunhão nenhuma com Deus, e no momento de uma adversidade, no momento que você brigou com seu marido, no momento que você passou por uma dificuldade, você vai se aconselhar com ele, você vai estar tomando para si padrões que procedem do mundo, não padrões que procedem de Deus. E por que eu percebo que muitas vezes as pessoas vão se aconselhar lá fora e não querem se aconselhar aqui dentro? Porque lá fora elas vão ouvir das pessoas aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas necessitam ouvir. E é aqui dentro que tem que ser para nós um ambiente de cura. Aqui não é um tribunal de julgamento de maneira nenhuma. Aqui é um hospital de pessoas que têm debilidades na alma, mas que vão ser curadas pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar vocês para abrir um texto que fala acerca disso. Salmo de número, quem puder abrir, Salmo de número 141. Para que a gente possa ver a forma como Deus Ele quer tratar conosco, a forma como Deus quer nos usar. Salmo de número 141. Diz assim a palavra de Deus. Ó Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, dá ouvidos à minha voz. Quando a ti clamo, suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Muito propício para nós nos dias de hoje, né? Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar das coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas gulodices.
Mas daí você pode perguntar, mas Deus vai inclinar o meu coração para o mal? Amados, a graça, ela nos dá um caminho de cura. Mas a partir do momento que você resiste a ela, o que Deus faz? Ele simplesmente tira a sua mão e deixa você aos seus próprios caprichos e aos seus próprios desejos. Lembra de Faraó, aquela questão, porque Deus endureceu o coração de Faraó? O que Deus fez naquela ocasião? Ele simplesmente tira a sua mão de bondade, a sua mão de graça de cima de Faraó e permite que Faraó viva conforme os seus próprios pensamentos e os seus próprios desejos. Porque tudo aquilo que tem de bom de você, aquele dom que você tem, a tua forma de agir, a tua prudência no caminhar, não pense que procede de você não, meu filho. Procede do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. É de lá que vem toda boa dádiva e todo dom perfeito, procede do Pai das luzes. Não pense que aquilo que você tem de bom vem de você, não vem, nós somos maus. A nossa natureza é carnal por nascimento, mas depois que nós temos a nova vida e o novo nascimento, nós temos a natureza de Cristo. Mas continuando, agora olha, é no verso 5 que eu quero me atentar. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, isso será como óleo sobre a minha cabeça. Não o recuse a minha cabeça, mas continuarei a orar contra os feitos dos ímpios. Fira-me o justo. É justamente isso. Por isso que eu falei, a ferida que sara. É justamente, meus amados, essa questão de nós vivermos em comunhão, de nós estarmos alinhados uns com os outros e darmos a possibilidade de nós mutuamente podermos nos exortar, porque é isso que vai nos dar força para a caminhada, é isso que vai abrir os nossos olhos. Nós temos que dar esse direito, e muitas vezes eu começo a ver algumas pessoas dentro da igreja, elas não se falam mais, elas brigam pelo fato da pessoa ter puxado a orelha dela. Eu vejo quantas pessoas magoadas, e a gente, principalmente quem tem uma chamada, quando eu falo chamada profética, não é para ficar saindo, colocando a mão no povo e entregando profecia, mas, como diz a palavra de Deus lá em Efésios, Deus deu um para pastores, deu outros para mestres, ensinadores, deu outro para apóstolos, ou seja, deu um para fundar a igreja, deu outro para cuidar de ovelhas, mas ele deu uns para profeta. E qual que é a função do profeta? É entregar algo da parte de Deus, é interpretar a palavra do Senhor e entregar para alguma pessoa. É pegar a vontade que está no coração do Senhor e entregar para o povo. E muitas vezes, essa vontade que está no coração de Deus e tem que ser entregue para um povo, não é somente eu vou te dar um carro e vou te dar uma casa. Por isso que eu fico, às vezes, olhando algumas pessoas que se auto-intitulam profeta, e eu vejo as pessoas só entregando chave de carro, entregando chave de casa para as pessoas, mas eu não vejo a pessoa trazendo uma mensagem para poder edificar a vida da pessoa. Para poder falar, ó, irmão, você está caminhando num caminho que não é agradável a Deus. Não está na hora do irmão rever o modo como o irmão está conduzindo a sua vida? Não precisa bater, não, com mansidão, como diz lá em Gálatas, capítulo 6. Se algum irmão for pego em alguma falta, encaminhai o irmão com mansidão, corrigindo, tendo cuidado de ti mesmo, para que também não caias em tentação. Amém. Profetizou na vida do irmão, sem fazer barulho, sem fazer aviãozinho, sem ficar girando no meio da igreja, entregou a mensagem do Senhor. Não tem problema nenhum, é básico, gente. Não precisa de estereótipo nenhum, é bem, entrega, foi embora, acabou. E é justamente isso que eu quero trazer para nós. A função de nós estarmos ajudando uns aos outros, cumprindo a função do Espírito Santo. Quando nós vemos Romanos capítulo 8, verso 26, Paulo vai falar que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. A principal função do Espírito Santo é nos ajudar, nos ensinar e abrir os nossos olhos para que a gente possa viver uma vida piedosa. E eu vejo é uma palavra grega, esse ajudar, esse suportar, é uma palavra grega complicada de falar, sunanti banti mandolomai. É uma palavra gigante, mas o que essa palavra quer dizer? É uma pessoa que pega a outra que está caída e ela ajuda a outra a caminhar e vai caminhando junto. É essa a função que nós temos que ter dentro da igreja. Só que para isso, em primeiro lugar, você tem que ter uma vida pautada nas coisas que são de Deus.
Não adianta eu pegar, como diz o Senhor Jesus, um cego querer conduzir outro cego. Para que nós tenhamos uma igreja sadia, nós temos que ter essa prática. É uma prática que talvez muitas igrejas tiveram, só que não souberam usar, que há algumas igrejas que fazem a questão do confessionário, onde uma pessoa senta ali num lugarzinho, tem um camarada com uma paredinha quadriculada do outro lado, e a pessoa escuta o que a outra está falando, eu fiz isso, fiz aquilo lá, então você vai lá e repete tantas vezes essa palavra, repete tantas vezes essa outra, dá uma olhadinha lá e está tudo certo. Não é assim que funciona. A questão da confissão é bíblica, está ali no capítulo 5 de Tiago, mas a questão da confissão é eu poder chegar no pastor Elos e falar, pastor, eu estou tendo uma dificuldade na minha vida, e eu estou sentindo que eu não estou conseguindo romper em fé. Eu estou sentindo que algumas coisas na minha vida não têm alavancado, eu não tenho fluído no poder do Senhor. E ele, com todo o seu amor, ele vai me chamar de jumento, lógico, no começo. Brincadeira, gente, brincadeira. Ele, com todo o seu amor, ele vai me chamar e vai falar, meu filho, não é assim, vai trazer as escrituras, a gente vai sentar junto, ele vai falar, não é desse jeito que você deve proceder. Você brigou, você falou isso com a sua esposa, você tem que voltar lá e corrigir isso com ela, você vai ter que se acertar com ela, você vai ter que fazer uma série de coisas que vão, com certeza, falar contra a nossa natureza carnal. E é justamente isso a função de nós ouvirmos a palavra da pregação. Paulo vai falar que a palavra da pregação é loucura, porque você vem para um lugar, você é exortado, é puxado a sua orelha, mas a partir do momento que você sai com essa exortação plantada dentro do seu coração, você sai daqui curado. Igreja não é para você vir aqui, sentar num banco e ficar falando, nossa, como foi gostosa a mensagem de hoje. Pode ter certeza, se você achou que a mensagem foi gostosa, no modo de massageou o seu ego, a mensagem não penetrou dentro do teu coração. A verdadeira mensagem, ela penetra dentro do coração e você sai daqui incomodado, falando, que natureza horrível que eu tenho. Mas nós temos algo importante na nossa vida, nós temos Jesus de Nazaré, que cumpriu todos os pré-requisitos da lei, que cumpriu tudo por nós, para que nós possamos ter a verdadeira consolação nele. É como se nós olhássemos para nós mesmos e falar, realmente, eu preciso melhorar, eu preciso de algo, mas existe um que já me deu todas as condições necessárias para que eu possa cumprir essa caminhada. E tudo isso porque nossa visão ela vai cegando. E quando eu falo visão espiritual, eu falo processo mental que compreende as Escrituras. Por isso que quando Jesus ele fazia milagres, justamente os seus milagres eram para chamar a atenção da visão do povo, para que o povo pudesse voltar a sua visão para ele. Jesus queria curar muitas pessoas, queria, porque isso traz um bem-estar para as pessoas. Alguma pessoa está aí paralítica há 38 anos lá num tanque, lá ele vai, toca, quer ficar são, quer. Colocou o camarada em pé, trouxe um bem-estar para aquele camarada. Mas todo o intuito da questão dele praticar a cura era para chamar a atenção para a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Isaías 45, 22 vai dizer, olhai para mim e sereis salvos todos os moradores da terra. Ou seja, quando você olha para Jesus, quando ele chama a sua atenção, você passa a olhar para ele. É o primeiro processo que acontece na nossa conversão, quando você olha para Jesus. E a partir do momento que você olha para ele, olha espiritualmente, você vê que há algo diferente na pessoa de Jesus. E quando aquela sua atenção é chamada, porque a atenção é chamada pelos olhos, você passa a ouvir aquilo que ele está falando. Por isso que a Escritura vai dizer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque então primeiro ele chama a sua atenção, você se volta para ele, e quando você se volta para ele, a palavra dele vai começar a te instruir a caminhar num caminho excelente nessa terra. E quando nós perdemos essa visão espiritual, é necessário que alguém dê uma cutucada em nós. E principalmente nós não devemos ser essa geração mimimi que nós temos visto por aí. Uma geração que fala, eu não quero mais ficar perto do fulano, porque ele só puxa a minha orelha. Eu quero fazer a minha justiça, eu quero fazer a minha igreja. Por isso que nós vemos muitas vezes as pessoas pulando de galho em galho, de igreja em igreja, porque ela vai procurando dentro dessas igrejas
aquilo que agrada a sua carne, mas não aquilo que tira ela da zona de conforto espiritual que ela está vivendo. Eu não acho errado a pessoa mudar de igreja, mas quando a pessoa fica mudando, um ano está em uma, um ano está na outra, um ano está na outra, isso é questão da pessoa rever o seu procedimento espiritual, porque algo está errado nela, não na igreja. Porque ela está querendo ouvir aquilo que ela quer ouvir, e não esse é o intuito. Esses dias atrás, uma pessoa veio pedir aconselhamento lá em casa, não é aqui da igreja, foi lá em casa, perdi aproximadamente 2 horas, eu e minha esposa, ministrando na vida dela. Falando, não, você está vivendo essa vida porque você não tem cumprido aquilo que as Escrituras têm falado. Você pensa que tem cumprido e trouxe texto bíblico e mostrei, ela é de outra denominação, é de outra igreja. Falei, traga a sua Bíblia para você não vir com aquele velho papo que a nossa Bíblia é diferente da sua Bíblia. Então, traga a sua Bíblia. E fui dando os textos para ela. Fui dando. Mas ela saiu, a gente já tinha falado algumas vezes com ela, já tinha dado alguns toquezinhos, mas sem ir muito profundo. Mas dessa vez, eu senti uma orientação de Deus para ir profundo com ela. Agora você vai ter que ir mais fundo com ela. E a gente foi demonstrando e quebrando todos aqueles conceitos que não procedem da palavra de Deus. Falei, amém, amém. Entendeu o que a gente falou? Entendi. Seguinte, amanhã tem hippie aqui em casa. A partir de agora, para você crescer espiritualmente, você vai ter que estudar a palavra de Deus efetivamente. Então, amanhã tem hippie aqui em casa. Esteja aqui em casa amanhã e a gente vai começar a caminhar junto. Tá bom. Quem disse que apareceu no outro dia? Aí minha esposa pega o telefone e liga. Ô, fulano, você falou que ia vir aqui, pediu ajuda da gente, falou que ia... Ela falou, não, eu estou aqui na minha igreja, é onde eu me sinto bem. E o problema é esse de se sentir bem, meus amados. Lógico, tem ambientes que são mais agradáveis. Às vezes algumas pessoas fazem parte do nosso círculo de amizade. Amém por isso. Mas o me sinto bem que ela falou para nós é justamente eu estou em um lugar onde eu vou ouvir aquilo que minha carne precisa ouvir. Eu não quero ficar num ambiente onde as pessoas vão falar aquilo que eu não quero ouvir e que vão trazer uma ferida dentro de mim. Mas quando nós vemos uma ferida que é feita por Deus, meus amados, é uma ferida que vai produzir cura em nós. Não é como em alguns lugares. Uma vez eu levei um carro no mecânico, e o carro estava com problema, eu deixei o carro lá uns dias no mecânico, na hora que eu fui buscar, o preço ficou um absurdo. Eu falei, mas por que ficou esse preço aqui nas peças? Ele falou, não, porque eu pensei que o problema era aqui, mas na hora que eu abri aqui, troquei a peça, não foi aqui. Aí eu tive que trocar outra peça, eu também troquei e não foi aqui. Aí na hora que eu fui trocar a terceira vez, uma outra peça lá atrás, aí eu achei o defeito do seu carro. Eu falei, beleza. Aí você mexe num monte de lugar no meu carro, não acha o defeito e eu que tenho que pagar a conta. E muitas vezes, aí no mundo, é isso que vai acontecer. As pessoas vão num lugar e vai mexer num lugar onde não deve ser mexido dentro da sua vida. Vai em outro lugar, vai mexer em outro lugar que não deve ser na sua vida. Mas quando realmente é guiado pelo seu líder, é guiado pelo Espírito Santo, Deus vai fazer aquele corte cirúrgico em você e vai consertar aquilo que está errado. O corte é cirúrgico, dói bastante, mas ele é cirúrgico, ele não fica abrindo em vários lugares. E o que a gente vê, as pessoas que não aceitam a exortação, é justamente isso. Ela vai com uma pessoa, a pessoa fala, o problema seu é o seu casamento. Aí ela vai e tenta fazer um monte de coisa, às vezes acaba até se divorciando, mas daí não resolveu nada, não trouxe paz para ela. Não, o problema seu é com seus filhos. Ela vai lá e tenta, e a pessoa fica perdida na vida. A pessoa começa a dar cabeçada porque o corte não é cirúrgico. O corte tem que ser da parte do Senhor. Nós temos que ter essa submissão diante das autoridades, diante daqueles que estão acima de nós. Senão nós temos o perigo de nos tornarmos uma geração feito Caim. Se você depois quiser meditar um pouco em Gênesis capítulo 4, o que vai acontecer com a história de Caim e Abel? Nós vamos ver que ambos foram entregar o seu sacrifício diante de Deus. Vai dizer que Abel entregou do melhor do seu rebanho e das gorduras, e Deus aceitou a ele e ao seu sacrifício. Mas vai dizer que Caim, ele vai e entrega do fruto da terra, depois de alguns dias, diferentemente, depois de alguns dias, ele entrega do fruto da terra, e vai falar que o Senhor não aceitou
a Caim e a sua oferta. Quando nós pregamos graça, a graça nos faz aceitáveis diante de Deus. Mas não é porque a graça nos faz aceitáveis diante de Deus que nós podemos proceder de qualquer maneira. Justamente o que vai selar o fato de Deus nos aceitar ou não é a nossa resposta que nós temos a essa graça tão maravilhosa que Deus nos deu. Porque quando nós olhamos para Jesus, capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 14, vai falar porque o amor de Cristo nos constrange. Porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morremos. E se ele morreu por todos, já não vivemos mais para nós, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. É a resposta que nós damos a essa graça que vai fazer toda a diferença. Então nós vamos ver Abel, ele entregando a sua oferta e Deus aceitando, porque ele estava aceitando, você pode ler lá depois, ele aceitou em primeiro lugar a pessoa de Abel. Mas de Caim não, de Caim ele não aceitou a sua oferta, porque em primeiro lugar ele não aceitou a pessoa de Caim. E nós vamos ver lá no Novo Testamento, ele não aceitou a pessoa de Caim porque as suas obras eram más. Porque quando a obra de uma pessoa é má, e por que ela quis matar Abel depois? Porque a pessoa que tem algo a ser consertado dentro de si e não aceita uma exortação da parte do Senhor, porque o Senhor exortou a Caim falando assim, ó, se procederes mal, o teu pecado jaz à porta diante de ti, e decaísse o teu semblante, mas faça o bem, e eu te aceitarei diante de mim. Ou seja, Deus falou, ó, eu não aceitei essa oferta sua, porque você está numa condição que não condiz com aquilo que eu tenho para a tua vida. Mas vai lá, corrige aquilo e volta que eu vou aceitar a tua oferta. Isso é graça. Nós temos que dar uma resposta positiva diante daquilo que Deus deu para nós. Mas o que acontece? Justamente quando nós temos algo a ser consertado dentro de nós, e nós olhamos uma pessoa que procede corretamente, nós queremos matar ela no nosso coração. Aí a gente fala, ó, fulano não presta, fulano é aquilo, fulano, por quê? Porque você quer viver aquilo, mas a sua vida está errada, e você quer matar aquela pessoa assim como Caim fez com Abel. Caim justamente queria fazer uma igreja baseada do jeito que ele queria, oferecer uma oferta da maneira como ele bem achasse melhor. E quando, voltando para o texto de Apocalipse, nós começamos a ver Deus falando assim, ó, ver Jesus falando, ó, esse tipo de igreja que vocês estão vivendo não é aquilo que eu tenho para vocês. Porque vocês querem fazer a justiça de vocês da maneira como vocês acharem melhor. Vocês têm levado o culto de vocês da maneira como agrada a carne de vocês. E Jesus começa a falar para eles, ó, você pensa que você já está rico. Você já tem todas as coisas terrenas e está satisfeita com elas, mas você tem esquecido das coisas espirituais. Era o tipo de pessoa que ela estava satisfeita consigo próprio. Eles até iam na sua reunião, na sua assembleia, mas estavam ali no meio termo. Eles não eram frios nem quentes. E Deus, cristianismo é equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio no seu comer, no seu beber, em todas as coisas. Mas a única hora que eu vejo que Deus não é equilíbrio é justamente na nossa devoção e na nossa adoração. Naquilo que nós oferecemos para Deus. Ele vai falar, então, eu vou dar uma dica para você, eu vou mostrar o verdadeiro proceder de como devem ser as coisas para que uma igreja deve ser ideal. Ele vai falar, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. O que Deus estava falando? Ó, a riqueza de vocês terrena não serve para nada. São riquezas que não vão enriquecer vocês, mas aquilo que é provado no fogo, quando vai falar ouro na Bíblia quer dizer santidade de Deus, glória do Senhor. Ou seja, traga a glória do Senhor para a tua vida e você vai começar a realmente ser rico nessa terra. E como que a gente traz a glória do Senhor para a nossa vida? Tendo uma vida de santidade, uma vida que desagrada a nossa carne, uma vida que muitas vezes vai negar aquilo que você fala, aquela palavrinha que o crente tem grande problema com ela. Ah, mas isso não tem nada a ver. Ô palavrinha para derrubar crente essa aí. Ah, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é aquilo, porque você tomou um padrão que não é o padrão de Jesus Cristo. Nós temos que sempre estar com os olhos voltados para Ele.
Por isso que o autor de Hebreus fala, olhando para Jesus. A gente tem que sempre estar olhando para Ele. Não adianta você olhar para o homem. O homem ele vai escorregar em alguma questão. O homem, por melhor que ele seja, por mais que ele esteja buscando algo na palavra, em alguma questão ele vai te decepcionar e você vai olhar para ele e vai falar, esse aí não presta. Mas Jesus não, Jesus nunca vai te decepcionar. Ele é o padrão. E quando você toma Ele como padrão, você quer ser igual a Ele. E você vai ter o ouro provado com fogo para a tua vida. Ele vai falar vestes brancas para que te vistas, para que não enxergue a vergonha da tua nudez. Nudez na Bíblia vai falar de vida de pecado. Por isso que quando Adão e Eva pecam, eles descobriram que estavam nus e isso trouxe vergonha para eles. Vai falar de vida de pecado, vida que não agrada a Deus. Mas quando nós tomamos as vestes do Senhor, quando nós olhamos para Ele, você toma esse padrão, você é rico espiritualmente, você passa a se vestir com essas vestes brancas. E o mais importante que eu vejo aqui, e que unjas teus olhos com colírio para que vejas. E é justamente isso, meus amados. A gente tomar esse colírio celestial para que a gente possa enxergar as coisas celestiais, para que a gente possa discernir as coisas nessa terra de forma espiritual. Nem tudo que nós vivemos é espiritual, mas você tem que ter um discernimento, você tem que discernir espiritualmente todas as coisas. Nem tudo é espiritual, mas você tem que discernir espiritualmente todas as coisas. Está acontecendo uma situação com você. No primeiro, se você olhar carnalmente, você pode falar assim, vamos lá, você está enfermo. Nem todas as enfermidades provêm de espírito de enfermidade. Mas nós vamos ver na Bíblia que existe, Jesus curava pessoas que estavam enfermas, mas também pessoas que tinham um espírito de enfermidade. Mas como que você discerne isso? Discernindo espiritualmente. Você tendo uma visão, você tendo um discernimento espiritual, você vai falar, isso é físico, isso é espiritual. Estou meio irritado ultimamente. Pode ser uma falta de algum nutriente. Você pode estar com depressão por falta de alguma carência mineral, alguma coisa. Mas, às vezes, você pode estar numa depressão pelo fato de ter abandonado a fé, de não estar seguindo a Jesus da maneira correta. Isso pode estar trazendo uma tristeza para você, porque nós fomos feitos para adorar a Deus. Então, nós temos que discernir todas as coisas espiritualmente, para que a gente possa crescer. E feito isso, meus amados, isso vai trazer um arrependimento para nossas vidas. Arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. 2 Coríntios 7,10 vai dizer, porque o arrependimento, segundo Deus, traz salvação para os homens. Mas o arrependimento, quando ele fala esse arrependimento, é o remorso diante dos homens, isso traz morte para o ser humano. É o que trouxe a morte de Judas. Ele olhou, não se arrependeu. Porque qual que é o arrependimento bíblico? É você olhar, reconhecer, você começou a enxergar. Você viu que uma situação não é boa diante de Deus. Você se arrepende, você dá a meia volta e não pratica mais aquilo. Provérbios 28:13 vai dizer que aquele que esconde as suas transgressões, ele nunca prosperará. Ou seja, o camarada não vai dar certo. Não é de vez em quando, ele nunca prosperará. Mas aquele que arrepende e deixa, ele encontra misericórdia. É você olhar e falar, essa situação não faz parte mais da minha vida. Eu tenho o Espírito Santo que me dá força para me viver longe disso aqui. E você dá meia volta e fala, disso aqui eu não participo mais. O que roubava não rouba mais. O que furtava, o que adulterava não faz mais. Dá meia volta e vive em novidade de vida. E isso vai trazer um prêmio para nós. Deus ele é tão bom que apesar de já ter feito todo o sacrifício por nós, Ele nos dá um prêmio. Ele vai dizer que ao que vencer, se assentará com Ele no trono, assim como Ele venceu e se assentou ao lado do Pai. E tudo isso está ligado com 1 Coríntios capítulo 15, que vai falar que quando todas as coisas, ali no versículo 21, vai falar que todas as coisas estiverem sujeitas, então o mesmo Jesus, a qual o Pai lhe sujeitou todas as coisas, sujeitará a Deus
todas as coisas que lhe forem sujeitas. Ou seja, no grande dia em que todas as coisas tiverem acontecido, que Deus tiver consumado toda a sua obra na terra, o inimigo já estará vencido, jogado dentro do inferno e trancado. Nesse dia, o Senhor vai se ajuntar novamente, Pai, Filho e Espírito Santo, como uma única coisa só. E aquele trono, onde Jesus hoje está como homem, sentado à direita de Deus, Jesus, quando faz uma coisa só com o Pai, aquele trono vai ficar vago. E sabe por que vai ficar vago? Para mim e para você poder sentar lá. Aqui, ele está dizendo aqui, você se assentará à direita do trono de Deus, assim como ele se assentou. Da mesma forma como acontece com ele hoje, você vai se assentar lá. Não cremos, meus amados, que a obra de Deus, uma vez salvo para sempre, de maneira nenhuma. Acabei de provar para vocês que pode ser perdido isso. E o que vai definir isso é a resposta que nós damos acerca da graça. É um processo mental, muitas vezes. Muitas vezes são colocadas muralhas espirituais na nossa mente para que você não venha, você e eu, muitas vezes não compreendamos aquilo que Deus quer na nossa vida. Provo para você, 2 Coríntios 10, 4 em diante. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo todo sofisma, todo entendimento, levando cativo todo pensamento à obediência de Jesus Cristo. Sabe o que estava acontecendo nessa época em Coríntios? As pessoas não estavam mais aceitando a exortação que Paulo estava dando. Eles estavam falando, Paulo, por carta, ele desce o cajado na gente. Mas quando ele aparece perto aqui, ele aparece mansinho, ele aparece pianinho, mas justamente porque Paulo queria, em amor, conduzir as pessoas numa vida santa. E Paulo fala para eles, sabe por que vocês estão pensando desse jeito? Porque o inimigo criou muralhas espirituais na mente de vocês e vocês não estão querendo obedecer aquilo que está escrito. Eu não tenho que ir aí até vocês, simplesmente pelo fato de vocês lerem as Escrituras, vocês têm que compreender que o proceder de vocês tem que ser um proceder diferente. Não é necessário que eu esteja aí. E Paulo fala, então, submeta a mente de vocês à vontade de Jesus. E vocês vão ver as coisas mudarem na vida de vocês. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. E nós, na nossa caminhada cristã, nós possamos submeter a nossa vontade ao conhecimento de Jesus. E com certeza, você vai ter uma vida excelente diante do Senhor. Você vai viver de forma diferente. Aqueles problemas que muitas vezes talvez você não esteja conseguindo resolver pelo teu conhecimento lógico, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na tua vida, porque ele vai começar a trabalhar na tua mente. Ele vai começar a trabalhar no teu ser.